Abra comigo a sua Bíblia, em Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler 2 textos, Mateus, e depois nós vamos pular para Hebreus. Mateus, capítulo 9, versículo 27. Quero trazer uma lição importantíssima para a igreja, que tem a ver com disciplinas individuais e como elas transformam e mudam e são acrescidas e abençoadas quando elas são exercidas de forma pública e coletiva. Deus não quer que você seja um crente domingueiro, que você só venha cantar, ler a Bíblia e orar quando você está com todos esses irmãos aqui. As mesmas disciplinas que nós fazemos aqui, pronto, o EBD, a gente estuda a Bíblia, a gente tem culto em quarta-feira, que é o culto de oração, nós temos aqui um culto de celebração, de adoração a Deus nos domingos. Então nós desenvolvemos algumas disciplinas cristãs do crescimento de fé coletivo, corporativo, de maneira corporativa com a igreja, mas essas mesmas disciplinas precisam ser exercidas de forma individual e no seu particular. Olha esse texto, Mateus capítulo 9, versículo 27, diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, falou: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram espalhando a notícia para toda aquela região. Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixem de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Vamos falar da importância dessas disciplinas, porque na igreja nós louvamos, na igreja nós adoramos de forma coletiva. E a forma coletiva tem os seus resultados e a sua validade. Mas a devoção coletiva não substitui a devoção individual, pessoal, na sua casa. Hebreus vai citar isso. Olha, não esqueçam, vocês precisam se reunir como igreja. E Paulo faz essa exortação, da qual nós, hoje, estamos exercendo e obedecendo. Então nós precisamos vir para a igreja, não porque Deus precisa, mas porque nós precisamos. Existem coisas no mundo espiritual que só acontece quando nós servimos de maneira coletiva. Existem coisas que Deus faz só quando nós manifestamos, oramos, louvamos, buscamos de forma corporativa com mais pessoas. O próprio Jesus vai corroborar isso dizendo o seguinte: onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu me farei presente. Então, ele já começa a mostrar: é bom que você me busque de maneira individual, é bom que você ore, é bom que você leia a Bíblia, isso é algo extraordinário. Agora, quando 2 fazem isso reunidos, eu me manifesto. Existem manifestações de Deus que só vão acontecer quando nós nos reunimos de maneira coletiva e corporativa. Quando Deus derrama o Pentecostes, o Espírito Santo sobre o seu povo, a Bíblia fala: estavam todos reunidos no cenáculo, quando, como um vento, um som de um vento impetuoso veio e lambeu e derramou e se espalhou por toda a casa. O Pentecostes, o poder do Espírito Santo, foi derramado inicialmente quando todos estavam servindo e buscando de maneira coletiva. Tem um texto em Deuteronômio que é fantástico. Ele fala assim: um consegue perseguir 1000, mas 2 fazem fugir 10.000. Entenda que coisa interessante, porque a lógica é: se um consegue perseguir 1000, 2 vão fazer fugir 2.000.
Mas onde existe a unidade do povo de Deus, você sai da lógica da matemática humana, porque a matemática humana é de adição. Qual é a matemática divina? Qual é a matemática do céu? É a multiplicação exponencial, porque se um faz fugir 1000, quando dois se reúnem é 10.000, é 20.000. Quando nós estamos juntos, as coisas se exponenciam. O poder se evidencia, se manifesta de uma maneira totalmente diferente. Então, façamos a nossa devoção coletiva, mas se a gente parar essa ministração por aqui, ela não está errada, mas ela está incompleta. A Bíblia não nos ordena, não nos aconselha apenas a servir a Deus, a nos reunir, a praticar as disciplinas cristãs da leitura bíblica, da adoração, do louvor, do jejum de maneira coletiva, mas ela fala assim, não, vocês precisam também praticar, não apenas no domingo à noite, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas não tem culto, não precisa do culto, não precisa da igreja, não é no templo, é no quarto. Me busca no secreto, me busca na tua leitura, me busca quando ninguém está vendo. Então nós às vezes deixamos de receber muitas promessas de Deus, quando nós não praticamos alguns princípios, como o princípio, se você me buscar no secreto, eu te darei publicamente. Então existem coisas que também nós só vamos conseguir, só são resultantes de um exercício de disciplina cristã individual. Então vocês percebem? Tem coisas que nós só vamos alcançar de maneira coletiva, mas tem coisas que nós só vamos alcançar de maneira individual. Pastor, então qual o conselho que o senhor dá? Os dois. Será que a gente consegue fazer as duas coisas? Será que dá para a gente orar? Será que dá para a gente ler a Bíblia? Será que dá para a gente adorar em casa e na igreja? Ler a Bíblia em casa e na igreja? Estudar a Bíblia na EBD e em casa? Será que dá para a gente dar glória a Deus? Não apenas aqui na igreja, mas no carro vindo para a igreja, junto com a nossa família? Será que dá para a gente buscar a Deus de maneira coletiva, de maneira individual? E não é só uma coisa, são todas as disciplinas. Porque a leitura da Bíblia te dá informações sobre Ele. A oração te dá uma resposta dele. E o louvor e a adoração te dá Ele. Quando nós louvamos e adoramos, a gente não recebe informação de Deus e não recebe a resposta de Deus. A gente recebe a manifestação da presença de Deus. Deus está falando, ora para me buscar e entender, ora para ouvir a minha voz, mas me adora, porque eu vou me manifestar quando o povo me adora, dá glória a Deus e dá aleluia. Cadê o povo da adoração? Eu falei, se você não louvar, a pastora Nayane vai louvar. E se ela louvar, ela fica um pouquinho ruim depois. Ou talvez Deus cura de vez, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós adoramos a Deus, Deus fala, vocês vão receber a minha presença se manifesta. E às vezes é dessa presença que muito crente está precisando. Existe muito crente que nunca sentiu, ou faz tempo que não sente, essa manifestação poderosa. E quando nós não sentimos, não vivenciamos isso no cotidiano da vida cristã, a gente não apenas se sente vazio, mas seco. Seco não no sentido de esvaziado, mas de seco. Já que está aqui o Osés, me veio agora, tem um outro cantor que, quem conhece o Osés vai conhecer esse cantor, o Jair. Eu comparo a vida do homem sem Deus com uma folha seca. Isso é 1930, hein? Quem cantou isso aí, você sabe. Quem cantou isso aí viu televisão em preto e branco, meu irmão. Ele fala assim, eu comparo a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão. Porque quando eu não vivo a manifestação do poder de Deus que vem sobre, e apenas com a adoração, a minha vida espiritual se torna um deserto. A minha vida cristã se torna uma sequidão. E quando eu estou seco, eu sou frágil. Olha o que diz Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore frondosa plantada junto aos ribeiros de água, a qual dão fruto na estação própria. E olha o que diz o texto, cujo as folhas não secarão. Você já pegou uma folha seca e amassou? Não precisa nem fazer força. Você pega uma folha seca, você amassa, ela se esmigalha, ela quebra na sua mão. Agora você já pegou uma folha verdinha? Uma folha que é bem nutrida, uma folha que a árvore tem raízes profundas e é bem alimentada? Pode até amassar, fica até marca, mas ela não quebra.
ela não esmigalha, porque Satanás quer fazer isso. Existem pressões na nossa vida que quando nós estamos secos espiritualmente, o diabo não precisa nem fazer muita força para quebrar a gente no meio. Mas tem vezes que ele tenta quebrar a gente, eu falo: Satanás, sai para trás, porque você me pegou na estação errada. Eu estou numa estação onde a minha árvore e as minhas raízes estão profundas, e eu estou sendo alimentado pela oração, pela leitura da palavra, pela adoração, não apenas em casa, mas na igreja. Eu recebo em casa a instrução, e na igreja a edificação do corpo de Cristo. Então, quando nós estamos conectados aos outros, aos ramos, às folhas, e temos raízes, irmãos, em um local onde Deus nos planta, o diabo pode até querer amassar a gente, mas a gente não é quebrado. Leitura da Bíblia me dá a informação dele, oração me dá a resposta dele, adoração me dá ele. Agora, são disciplinas. Leitura bíblica é uma disciplina e pode melhorar, não pode? A sua leitura bíblica pode ou não pode melhorar? Pode. A oração é uma disciplina? Também é. Ela pode melhorar e crescer? Também pode. Então veja, se a leitura bíblica e a oração são disciplinas que melhoram, que escalam, que podem crescer, a adoração também. A tua adoração pode ser muito melhor do que é. O teu louvor pode melhorar muito mais do que está hoje. Então, o que nós temos que fazer para melhorar a nossa adoração? Porque o conceito de melhorar a leitura é tranquilo, pastor, é só ler mais, só buscar mais. O conceito de orar também, para mim é fácil de entender, mas como é que a gente melhora a nossa adoração? E aí eu quero aplicar um pouco desse texto que nós lemos, da cura dos cegos, porque uma das coisas que esse texto me ensina é que não dá para adorar a Deus de maneira correta se eu não enxergo Deus da maneira correta. Não dá para eu seguir Jesus da maneira correta se eu não o vejo da maneira correta. Para adorar corretamente, eu preciso enxergar Deus corretamente. Então, para Deus corrigir, melhorar a minha adoração, primeiro, Ele tem que corrigir e melhorar a minha visão. Mateus 9 mostra um pouco de uma cura que Jesus faz com 2 cegos, mas esse texto não começa com a cura dele. Quando você lê e tem a sua Bíblia, depois em casa, medita nessa palavra. Vai começar com a cura de um paralítico. E esse texto são curas sucessivas. Jesus, ele está andando, ele está saindo, e enquanto ele anda, ele sai curando. Cura aqui, cura ali, faz aqui, faz para lá, vai para cá. E no meio dessa jornada, dessa trajetória de curas, vem um camarada chamado Jairo, um líder numa sinagoga, um pastor local. A sua filha havia morrido e ele chegou até Jesus e falou: Jesus, a minha filha morreu, eu preciso que tu vá lá em casa e toque nela para que ela venha ressuscitar. Aí Jesus falou: ok, vamos para lá? Vamos. Então ele estava indo para a casa de Jairo. No caminho da casa de Jairo, a Bíblia fala que uma mulher com fluxo de sangue vê que Jesus, fica sabendo que Jesus está passando por lá e corre até ele. Pastor, o que causou essa hemorragia, esse fluxo? Não sei, mas isso não importa muito para a gente, porque isso se aplica para uma vida espiritual, porque eu sou homem, eu não tenho talvez uma hemorragia, um fluxo, um período que uma mulher tem, mas quando a Bíblia aponta para o fluxo de sangue, a gente pode aplicar para a nossa vida espiritual, para pessoas que estão em perdas perpétuas. Há quanto tempo que você está militando, trabalhando em algo? Pastor, eu só perco, só diminui, só cai, só atrapalha, parece que eu estou vivendo um ciclo perpétuo de perdas, é como se fosse uma hemorragia. Você pode aplicar isso na sua vida. Então, se você está passando por essa situação, de alguma forma você se assimila, você tem um pouco de compaixão com essa mulher. E veja, essa mulher, ela está perdendo, e ela não é preguiçosa, ela faz de tudo, ela procura todos os recursos. O texto da Bíblia vai falar que ela gasta todo o seu dinheiro atrás de alguma coisa que pudesse resolver o problema dela. Então, ela vê, e quando ela vê Jesus, ela fala algo para si: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu receberei o meu milagre. E ela vai e toca e recebe a cura. Então, Jairo vai até Jesus e fala com Jesus: vai lá em casa e toca na minha filha, porque se você tocar na minha filha, ela vai ser curada e ela vai ressuscitar. A mulher
não precisou que Jesus tocasse nela. Ela falou, se eu apenas tocar algo que está tocando Jesus, para mim já é o bastante. Então, veja isso, Jairo falou para Jesus, toca na minha filha. Ela falou para si, se eu apenas tocar naquilo que está tocando Jesus, eu já recebo o meu milagre. A gente tem que aprender às vezes de parar de ouvir a nossa alma e começar a pregar para ela. O salmista, cadê? Salmo 42, se eu não me engano, eu escrevi. O salmista no Salmo 42, ele começa a falar, eu estou triste, eu estou lamento. Veja, eu estou tão desesperado que o único alimento que eu consigo me alimentar são das minhas lágrimas. De tanto que eu estou chorando, são as minhas lágrimas que estão me nutrindo, que estão fazendo eu ter algumas forças. E aí no meio desse lamento ele fala assim, mas eu digo, ó minha alma, espera em Deus, porque um dia eu o louvarei. Sabe o que ele entendeu? Eu vou parar de lamentar e eu vou parar de ouvir as mágoas da minha alma e eu vou começar a pregar para ela. Olha que coisa maravilhosa. Essa mulher, ela prega para si. Você já percebeu que quando nós pregamos, nós estamos direcionando a tua vida espiritual? Mas eu não sou o único que pode pregar para você. Você pode pregar para você mesmo. Quando você entende que a sua alma está indo para um caminho de desastre, para um caminho de lamento, para um caminho de tristeza, para um caminho, começa a pregar para a tua alma e fala, minha alma te alegra, espera em Deus, porque você ainda vai a louvar. A mulher de fluxo não falava para o vento, falava para si. Ela não precisou falar com Jesus. Então, aprenda isso. A tua fé não impacta apenas o que Deus faz, mas a forma como Deus faz. O tipo de fé que você desenvolve não impacta só o milagre que você recebe, mas a forma como Deus vai fazer o milagre na sua vida. Porque quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus até fala, quem foi que me tocou? Jesus nem sabia quem era, porque tinha uma multidão apertando. Ele falou, alguém me tocou, eu não sei quem é, porque eu senti virtude saindo de mim. É como se Jesus falasse assim, ó, a mulher veio aqui e arrancou. Ela extraiu de mim o milagre dela. Aí Jesus olha para ela e fala, vai em paz, a tua fé te curou. Com os dois que nós lemos aqui cegos, ele falou assim, vocês creem que eu posso fazer? Aí ele fala, creem, então seja feito a vocês conforme a fé de vocês. Antes, em outros evangelhos, tem também aquele centurião, lembra do centurião? Que vai até Jesus e vê Jesus fazendo um monte de milagre também. Ele fala, Jesus, parecido com Jairo, mas diferente o método, porque a tua fé não determina apenas o milagre que Deus vai fazer na tua vida, mas como Ele vai fazer. O centurião chega até Jesus e fala, Jesus, eu tenho um servo que está lá em casa, muito parecido com o caso de Jairo, que a filha dele estava morta lá em casa. Aqui ele não está morta, o servo está doente, mas ele fala, o meu servo está doente em casa. E Jesus fala, onde é que é o endereço? Ele fala, não precisa de endereço não. Eu sou um homem debaixo da autoridade. Eu sou um centurião são 100 soldados. Eu sou um chefe, um delegado, eu sou um capitão, um sargento de 100 soldados. Se eu falo vai, o soldado vai. E eu estou olhando para você e eu vejo que assim como eu tenho autoridade com soldado, tu tem autoridade com doença. Então se eu falo para o soldado e ele vai, manda a doença embora, que ela também vai. Assim como eu tenho autoridade com pessoas, tu tem autoridade com o mundo espiritual e com doenças. Então conforme você fala, a doença vai ter que obedecer. Nos 3 casos. Entende isso? Num, Jesus teve que tocar. No outro, a mulher tocou o que tocava Jesus. E no outro, ninguém teve que tocar em nada. Nos 3, houve milagre. E nos 3, o milagre foi atribuído à fé destas pessoas. Porque fé não apenas determina o que Deus faz, mas como Ele vai fazer. Então, você crê que enquanto nós estamos coletivamente adorando, enquanto nós estamos coletivamente lendo a palavra, que nós estamos aqui exercendo algumas disciplinas cristãs, você entende que enquanto você adora nessa casa, Deus pode entrar na tua casa e curar o que está acontecendo lá? Enquanto nós estamos aqui exercendo a nossa fé, quem crê que Ele pode fazer isso? Porque a palavra diz, seja feita conforme a tua fé. Eu tenho fé, meu amor, que tu vai ser curada nesse culto, nesse local, porque quando a gente tem fé, a fé nos abraça não apenas como faz, mas a maneira que ela faz. Jesus
está indo para a casa de Jairo, quando a mulher do fluxo de sangue para, ela recebe a cura. E ao chegar na casa de Jairo, o velório já está acontecendo. E o velório tem gente chorando, tem gente tocando instrumentos. E o texto fala que assim que Jesus chega naquele ambiente e ouve gente chorando, tocando, gente lamentando, ele tira todo mundo, sai todo mundo do ambiente, porque ela não está morta, ela está dormindo. Todo mundo começa a rir. Jesus coloca para fora as pessoas, veja, nesse tempo tinham músicos, instrumentistas, carpideiras, eram mulheres contratadas para chorar em velório. Assim como a gente tem às vezes, olha, eu vou fazer uma festa, eu preciso de uma banda para tocar e animar a festa. Naquele tempo era aquela cultura, tem um velório, eu vou chamar uma banda para poder, não animar, mas poder lamentar durante aquele momento. Aí quando Jesus chega, ele ouve um barulho, ele ouve uma música, ele ouve cantos de lamento. Aí Jesus fala assim, ó, sai todo mundo deste ambiente. Jesus colocou, expulsou quem fazia esse som, porque o som estava confirmando a condição que Jesus ia transformar. Jesus, ao falar assim, saiam daqui, ele falou assim, ó, vocês estão cantando morte, mas eu vim trazer vida. E para a vida entrar na casa, aquilo que faz barulho de morte tem que sair da casa. Então eu preciso aprender a tirar os ruídos que existem dentro da minha casa, de lamento, de morte, de perseguição, de maldição, para que Deus possa fazer entrar dentro da minha casa um ruído, um barulho, um louvor, uma música, um ambiente de vida. Milagres às vezes ainda não entraram em nossa casa, porque a gente não tirou da nossa casa aquilo que reafirma o que nós estamos vivendo, mas pedindo para Deus tirar. Deus, eu estou triste, me tira dessa situação. Aí eu entro no carro, estou indo embora, a mala já está lá fora. A gente pede para Deus tirar e trazer vida, mas dentro da nossa casa o que toca, o que canta, o que se fala, o que se reforça. As minhas amizades vão falar, é ruim mesmo, vai piorar, hein? E isso aqui não tem solução não. Então o que Jesus está me ensinando? Quando eu chego para trazer vida, eu tenho que tirar desse ambiente o barulho e o ruído de morte. Ou seja, para você receber alguns milagres de Deus, Ele vai ter que tirar algumas pessoas da tua vida. Porque tem gente na tua vida que está reforçando o problema que você está vivendo. E vou falar a verdade, se está ruim para mim, eu não quero mais um amigo para falar, André, está ruim demais. Eu já sei, eu quero alguém para me levantar, eu quero alguém para me dar fé, eu quero alguém para poder falar, Jesus pode fazer, André, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande, passar dentro da pequena. Quando eu estou chorando, eu estou triste, quando o negócio está ruim, eu não quero gente mandando link de sofrimento para mim, eu quero alguém mandando um link para falar, André, Deus pode fazer coisas maiores. Essa semana uma pessoa mandou esse link para mim. Ele mandou o link, quando eu abri a música, era aquela música, eu vou viver a totalidade da promessa. No carro eu dei um glória a Deus. Eu falei, meu amigo, muito obrigado. Eu precisava dessa música, por quê? Porque eu estava vivendo num momento de discordância dentro de mim. Veja, às vezes a casa não é um ambiente externo, mas é aqui dentro. Aqui dentro eu estou falando, não vai dar, eu não vou conseguir. Meu irmão, manda um áudio para alguém depois desse culto, falando assim, ó, Deus vai cumprir as promessas na tua vida, na sua totalidade. Deus tem milagre, Deus vai agir, Deus tem poder para fazer, e Ele vai fazer nessa noite. Mas para Deus, para Jesus operar o milagre, pessoas precisam sair da tua vida, músicas, comportamentos, atitudes precisam sair deste lugar. Porque fala a verdade, existem convivências, e Deus está colocando já no teu coração, existem pessoas que drenam a nossa fé. Existem pessoas que arrancam numa simples conversa. Quantas pessoas eu tive, eu estava falando assim, rapaz, outro dia, não é um amigo muito próximo, mas isso corrobora um pouco, conversando, rapaz, estava uma situação, não sei o que, do 3 palavrinhas, estava conversando com uma pessoa que já passou por coisas um pouco parecidas, não no mesmo segmento. Falei, a gente está fazendo uma expansão, e André, já vi esse filme, vai dar tudo errado. E eu dentro de mim, está amarrado em nome de Jesus. Sabe por quê, gente? Existe sobre a igreja, sobre aqueles que servem a Deus, o que eu chamo do princípio da exceção. Não é porque deu errado para você que vai dar errado para mim.
Não é porque não aconteceu com você que não pode acontecer comigo. Talvez você teve a sua experiência, mas não queira queimar a minha experiência por causa da sua experiência ruim. Você está entendendo o que eu estou falando? É quando pessoas vão procurar alguém, moças jovens vão procurar com mulheres mais maduras, e precisa fazer isso, porque a Bíblia fala, não é isso? Se você é moça, quer entender da vida, procure com alguém que tem experiência. Aí você vai pegar a experiência com pessoas que têm a vida tudo estragada, tudo torta, tudo ruim. Aí eu vou falar assim: homem nenhum presta, igreja, pastor é tudo ladrão. Vamos falar por quê? Porque eles estão falando baseadas na experiência dela. Meu irmão, tira esses ruídos que drenam a tua fé. Jesus entra na casa e fala: todo mundo que está lamentando e chorando e reforçando o espírito de morte para fora, porque hoje tem vida nesta casa. Aleluia. Após o povo sair, Jesus pega a moça pela mão e levanta essa moça. E aí, a notícia, porque entende, o velório estava acontecendo. Quem esteve lá na inauguração de Jacareí, estava, e eu não sei se está aqui o Joel de Oliveira. Ele sempre vem, mas acho que ele está em viagem, mas ele sempre está no culto da tarde. Mas está aí ele. Ele não está aí não, né? Mas o pai dele, João de Oliveira, o avô do Joel, o João de Oliveira pai, pastor presidente da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, na época que meu avô estava lá e o tio dele, ele morreu. E eles oraram por ele e ele ressuscitou. Aí depois ele gravou um LP. Quem já viu o LP do João de Oliveira? Muita gente já viu. Ele gravou um LP. Olha o que aconteceu. Depois que Jesus levantou essa moça que morreu, diz o texto aqui, e aquela notícia se espalhou por toda a região. E agora a gente chega no versículo 27, que foi o início da nossa leitura. Chega na região onde tinham esses cegos, a notícia que Jesus tinha ressuscitado uma menina que estava morta durante o velório. Coloca para mim o versículo 27, por favor. Tem do texto que a gente estava lendo? Quando chega a notícia, olha, Jesus levantou tudo. Olha o que está escrito aqui. E saindo dali, da onde? Da casa de Jairo, espalhou. Jesus saiu do local onde ele ressuscitou a moça. E olha o que diz o texto. E 2 cegos o seguiram. Dá para rir nisso aqui, não dá? Você está lendo o que eu estou lendo ou não? 2 cegos o seguiram. Pastor, como é que cego segue alguém? E aqui vem um ensino para você. Não é porque tem algo que não funciona que você vai deixar de usar aquilo que já está funcionando. Pastor, o meu olho não funciona, mas o meu tato funciona. Pastor, a minha visão não funciona, mas a minha audição está em cima. Então eu tenho que aprender a usar o que funciona para alcançar em Deus aquilo que não funciona. Ao invés de eu ficar lamentando para Ele: eu não posso ver, eu não posso ver. Não, mas eu estou te ouvindo. Onde é que tu estás? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não deixe que aquilo que não funciona limite você de usar aquilo que já está funcionando. Lembra quando Jesus saía de Jericó e tinha o cego Bartimeu? Ele começou a gritar, mas ele era cego. Então ele falou assim: minha visão não funciona, eu nem sei onde ele está, porque tinha uma multidão. Mas a minha garganta está melhor do que nunca. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E tentavam calar ele. Eu falei: não vou calar, por quê? Porque isso é a única coisa que eu tenho para funcionar, para chamar a atenção de Jesus. Ele usou o que funcionava. Jesus foi até ele e ele teve visão. Use o que funciona, que você vai atrair Jesus. E ele vai consertar aquilo que não está funcionando na tua vida. Tem alguém que recebe esta palavra aqui? Então, eles ouviram que Jesus estava passando e pediram, seguiram Jesus. Versículo 26, eles ouvem a notícia que corre na região. E no versículo 27, eles pedem: tem compaixão de nós. Então a condição para eles receberem a cura no 27 estava determinada com a atitude que eles tiveram ao ouvir a notícia no versículo 26. Eles só pedem o que pedem no 27, porque eles escutam o que escutaram no 26. No 26 eles escutaram: Jesus curou. Mais ainda, Jesus ressuscitou uma moça. Ressuscitou? Ressuscitou. Fez milagre? Fez milagre. Olha que coisa bonita. Quando Deus faz milagre na vida dos outros, não é para eu invejar, é para eu ficar com expectativa. Opa, se Ele fez lá, Ele também vai fazer para mim. Se Ele fez da pessoa do meu lado, Ele também vai fazer para mim. Se Ele fez para o pastor, para a esposa do pastor, Ele também vai fazer para mim. Se Ele fez na vida da irmã que está recebendo aqui a comenda de cidadã josense, Ele também pode fazer por cada um de vocês aqui nesta igreja. Então, quantos versículos 26 Deus já te permitiu ouvir?
E mais ainda, e aí a minha provocação, o que você fez com isso? Porque eles ouviram no versículo 26, ele curou, ele ressuscitou uma menina que estava morta. No versículo 27 eles já estavam seguindo Jesus, cadê minha cura também? Quantas curas, quantos testemunhos, quantas promessas e palavras você já ouviu que Deus fez na vida dos outros? Alguém já ouviu algum testemunho de promessa, de milagre que Jesus fez na vida de alguém? Levanta a mão, toda a igreja, se você já viu. A minha pergunta é, o que você fez com isso? O versículo 26 provocou-os a tomar uma atitude no versículo 27. E aí eles foram até Jesus, Jesus falou, vocês creem que eu posso curar? Eles, aceitamos. Seja feita conforme a fé de vocês. Jesus toca no olho deles, e depois de tocar eles abrem o olho. Quem é a primeira pessoa que eles enxergam? Que lindo. Primeira pessoa que eles enxergam é Jesus. Jesus tem uma forma de curar a nossa cegueira para nos fazer enxergar Ele da forma correta. Aqui é uma cegueira física. Eu quero tratar de uma cegueira espiritual. Jesus tem uma forma de curar pessoas cegas para que elas enxerguem Jesus da maneira correta. Jesus fala assim, ó, não fala para ninguém. Não conte o que aconteceu isso aqui para ninguém. Aí eles saem de lá, espalhando a notícia para todo mundo. E aí alguém fala, é desobediência? Não, não é desobediência, é euforia. Jesus não queria atenção humana. Jesus queria manter o foco na palavra, mas para pensar comigo, por que eles ouviram Jesus falar assim, não conta para ninguém? E a primeira coisa que eles fizeram foi contar para todo mundo. Porque eu imagino que eles pensaram assim, eu só estou vendo porque alguém me contou daquilo que Jesus fez na vida de alguém. Agora que ele fez comigo, eu vou ficar calado? Vou não. Aquela menina foi o meu versículo 26, mas o meu versículo 27, a minha cura, também vai ser o versículo 26 de alguém. Eu busquei Jesus por causa do testemunho dela. Agora que Jesus fez na minha vida, eu não vou testemunhar. Eles saem daquele local e contam um milagre para todas as pessoas. Qual é o nosso aprendizado aqui? Se Jesus já fez algo para a gente, curou, salvou, por que você ainda não testemunhou? Por que você ainda não colocou na internet? Por que você não fala aquilo que Jesus faz na tua vida todos os domingos? Quem sabe vocês são o versículo 26 de alguém. Quem sabe são vocês que vão provocar em alguém a atitude de se levantar. Aquilo que sai da sua boca vai fazer alguém sair de casa e buscar Jesus. Quantos milagres ainda não aconteceram porque testemunhos não foram ditos daquilo que Jesus já fez aqui dentro da igreja? Deixa a tua história, deixa a tua cura, deixa a tua dor impulsionar a fé de alguém e levar alguém aos teus pés de Cristo. O teu milagre de hoje, quem sabe vai ser o versículo 26 na vida de alguém. Tem alguém te esperando. Tem alguém esperando ouvir a tua história. Tem alguém esperando numa clínica, na internet, numa conversa, ouvir o que Jesus fez na tua vida. Sobe aqui o louvor, pode tocar bem baixinho o teclado para mim? Se estiver aqui, meu tempo já está acabando. Eu quero provocar a igreja hoje com uma pergunta. O que Jesus precisa curar na tua vida para você começar a enxergar Jesus da maneira correta? No verso 31, e foi o último verso, saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra, por todo aquele lugar. Eles saíram não se contendo, gente, porque Jesus foi, não fala para ninguém. Mas a alegria deles era tão forte que eu falei assim, eu não aguento. Eu não vou conseguir conter aquilo que Jesus fez só para mim, eu vou começar a contar para todo mundo. E eles saem com alegria, testemunhando, e a forma deles testemunharem foi tão efusiva que toda a região ficou sabendo desse milagre. Por que eu digo isso? Porque eles eram efusivos, animados, alegres, porque eles viram Jesus da forma correta. Nesse culto, tem muita gente. Tem gente que entrou aqui alegre, feliz, efusivo, glória a Deus, aleluia, com fé, adorando. Mas tem gente que entrou de maneira apática, de maneira letárgica, de maneira, vou lá para o culto só para mais um culto.
tem que pagar, né? Uma vez por semana, está no corriqueiro. Então, a gente está diante do mesmo Jesus. Nós estamos andando com o mesmo Jesus. Nós estamos nos relacionando com o mesmo Jesus. Por que algumas pessoas estão tristes e outras estão fervorosas e alegres? Porque nós estamos vendo o mesmo Jesus, mas estamos enxergando coisas diferentes. Então, nessa tarde, Jesus tem que curar a visão de algumas pessoas, para que você possa enxergar Jesus da maneira correta. Só sai contando os milagres de Jesus com entusiasmo quem viu um Jesus que cura. Não tem como alguém passar por uma cura sobrenatural e ser apático diante do Evangelho e de falar das boas novas que ele ouviu. Jesus cura, Jesus salva, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo. E às vezes a gente não prega porque falta uma cura, não necessariamente física, mas uma cura na nossa visão. A gente ainda não enxergou Jesus da maneira correta. Então Jesus precisa primeiro enxergar a minha visão, para depois desenvolver a minha adoração. Se eu não gosto, se para mim tanto faz adorar ou não num culto, isso não tem a ver com a tua adoração, tem a ver com a tua visão. E nessa tarde ele te trouxe aqui porque ele falou: você não me adora como era para adorar, porque você ainda não me viu como era para ver. Mas nessa tarde ele vai curar a tua visão, para mostrar que ele é o Todo-Poderoso, é aquele que te sustenta, é aquele que te guarda, é aquele que te cura, é aquele que te sustenta. Você pode ficar de pé se você crê que isso é verdade. Você pode testemunhar diante de Deus coletivamente: eu creio. Fique em pé comigo. Hebreus 10, 24 nós lemos no início: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Qual a importância do ajuntamento da reunião coletiva? Encorajamento. Ou seja, se Jesus falou contigo no secreto, se Jesus fala contigo na tua casa, não é para ficar contigo lá. Vem aqui e conta pra gente. Vem aqui e testemunha. Vem aqui no final e fala para algumas pessoas. Então essas duas coisas são maravilhosas. Jesus os curou sem ninguém ver. Aí falou: não, deixa no secreto. Você não dá. Por quê? Porque eu fui alcançado pelo testemunho público de alguém. Então eu preciso ir no coletivo, lá na igreja, e adorar. Você imagina o que vai acontecer nessa igreja quando você tem uma disciplina pessoal azeitada? Quando você chega na igreja, não precisa nem de iluminação, porque a gente cria um clima. Isso aqui ajuda um pouco. Tem uma luz, tem um clima, tem uma música. Isso cria uma ambiência. Mas se o ambiente já foi criado na tua casa e você entra aqui, meu irmão, isso aqui pega fogo. Então, quando nós aprendemos a desenvolver a disciplina em casa, individual, e juntamos a nossa fé, a nossa adoração, a nossa leitura bíblica, o nosso testemunho, as disciplinas espirituais precisam estar equilibradas entre o secreto e o público, o individual e o coletivo. A adoração individual é devoção. A adoração pública e coletiva é celebração. Oração individual é intimidade. Oração pública é concordância. Deixa eu repetir isso. Oração pública é concordância. O poder da concordância você não tem ideia. Mas lá na sua casa é intimidade. O estudo individual da palavra é nutrição. Mas o estudo na EBD é edificação. Um não substitui o outro. Completa e complementa. Então, se você só vem domingo, estude em casa. Mas se você me ouve e você é da turma: não, a igreja é aqui em casa, só fica em casa, você está perdendo celebração, você está perdendo concordância, você está perdendo edificação, você está perdendo a manifestação de Deus, que só acontece no ambiente coletivo. Então, quando nós crescemos individualmente em Cristo, nós edificamos e fortalecemos o corpo. Viva em casa experiências pessoais com Deus, mas traz aqui para a igreja e diz água para mim, diz água entre nós. Viva coisas maravilhosas com Deus na sua casa, mas depois vem aqui e fala para todo mundo aquilo que Ele fez na sua vida. E aqui eu termino com essa frase: o teu testemunho vai ajudar outras pessoas a enxergarem Jesus da forma correta. É o que sai da tua boca que vai mudar a ótica que as pessoas têm sobre o Jesus que você serve. Fecha o seu olho onde você está. Nessa tarde tem alguém que quer aceitar Jesus? O tempo está avançado, vai ser muito rápido aqui. Pode...